foto do homem. Bota a foto do homem, porque a gente vai começar agora a cobertura que você sabe. No início do programa a gente fala desse cara que merece ser preso, prisão perpétua o mais rápido possível, pro cara que simplesmente fez com que Hollywood virasse de ponta cabeça, chacoalhasse e não parasse ninguém em pé, né, Carlinha? Exatamente. Que caso, hein? E olha, vocês vão ficar de boca aberta. Posso dar o spoiler? Qual spoilerzinho? Jogo rápido. Jogo rápido. A defesa não vai chamar testemunha nenhuma. Não é possível, gente. O caso está prestes a se encerrar, ou seja, o júri, né? A acusação encerra hoje. A defesa não vai trazer ninguém, nem ele também não vai subir no banco de testemunhas, ele só poderia subir pelo lado da defesa. É sério isso, Carlinha? É sério, mas tem outros casos também onde a defesa percorreu esse caminho, alguns deram certo, outros nem tanto, a gente pode falar sobre isso. Mas, Paulo, deixa eu apresentar mais um pouquinho a Alessandra aqui. Gente, ela é uma das melhores peritas do Brasil. Obrigada. Ela é aqui de São Paulo, de verdade. Sim. Gente, ela é... Sabe aquela aluna nota 10? Sei. Ela sabe tudo. Caiu na mão dela, gente, tá ferrado. Porque a perícia vai vir aquela impecável e mais. Você tá devendo, Carlinha, pra ela alguma coisa? É dívida de jogo. Deus. Deve ser alguma É coisa dívida assim. de jogo isso aí, hein? Não é não? E ela faz parte, gente, você tem aqui, eu deixei para contar só hoje, do núcleo de perícia criminal aqui do DHPP. Opa, vamos falar muito disso. Alessandra, Boa. futuramente aqui a nossa psicóloga forense Quase também. psicóloga. Que legal, Ale. Se eu sobreviver esse ano, eu me formo em psicologia. Que legal. Mas, né, E eu ela acho já que tá está indo. lá dentro do núcleo. Muito legal. Ou seja, ela tem o olhar da perícia técnica e também da Boa. psicologia forense. Ale, Eu tô seja lá com o bem-vinda. Christian, obrigada. Com o É Dr. um núcleo Christian. novo, o primeiro Uhum. do Brasil, né? Que a gente É faz. verdade. A gente chama de laboratório de perfilamento criminal, mas é um núcleo de análise comportamental criminal. Show. Isso existe no FBI desde os anos 70 e nós estamos começando. Você a tá acompanhando o engatar caso isso aí. Pediri? Tô Então presta acompanhando. atenção nessa notícia aqui que eu vou dar, gente. Vamos tentar detalhar o que aconteceu ontem. Como a Carla bem disse e nos explicou, pode ser que nós tenhamos o fim hoje ainda. Mas em detalhes, daqui a pouquinho a gente vai te contar. Olha, teve um agente chamado Joseph Cerciello, do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que deu continuidade ao depoimento iniciado na sexta-feira, trazendo detalhes que a gente não abordou ontem aqui, eu vou trazer para vocês. Ele apresentou relatórios de 45 freak-offs, que eram aquelas festas que esse cara fazia entre os anos de 2021 e 2024, mostrando ao júri vídeos sexuais explícitos com a Jane, que era aquela ex-namorada do Pediri, e vários acompanhantes masculinos. Essa acusação, liderada por Maureen Comey, usou o material para reforçar a tese de que o Diddy era o organizador e o financiador de um esquema sexual coercitivo que envolvia uma rede de logística muito complexa. Já a defesa, que foi chefiada pela Tani Geragos, insistiu que os eventos eram consensuais, com mensagens carinhosas da Jane e pagamentos feitos com fundos pessoais. A defesa também questionou a ausência de provas de tráfico humano e a interpretação dos relacionamentos como relacionamentos coercitivos. Vamos trazer para o debate aqui. Quem quer falar primeiro, Carlinha? Você manda. Não, eu acho que assim, acho que a gente pode puxar, né? Porque ele, inclusive, é uma pessoa que vai testemunhar sobre essas provas, que são muito importantes, né? Ele trouxe os vídeos, ele testemunhou ali, ele vai falar das drogas também, porque ele traz a questão, olha, do Cialis, do óleo de bebê, aquela quantidade absurda de lubrificantes também. Aí, a Alessandra pode explicar, porque muitas pessoas perguntam, mas desde quando óleo de bebê e lubrificante é algo criminoso? Na verdade, não, né? Se for até vamos lá, jogar uma quantidade de 10 óleos de bebê, mas ele tinha 900 frascos encontrados na casa dele. Tinha caixas fechadas. Olha aí. Né? Caixas fechadas de óleo de bebê e de lubrificantes. Né? Isso denota pra gente que existe uma organização por trás. Não é para o uso pessoal. E mesmo a quantidade de drogas que a gente vê nos laudos que nós temos aqui, com certeza não é para consumo próprio. A gente vê que tem toda uma organização por detrás disso, tem um objetivo por detrás disso. Quem fazia isso não fazia sozinho. Então, ele tinha outras pessoas que auxiliavam, né? Algumas
por coerção, por domínio psicológico, por relações violentas e abusivas, em que a vítima fica presa naquela teia sem conseguir sair. Ô, Ale, com a tua experiência, você já viu algo parecido? Nunca. Eu tô na polícia há quase 20 anos. Nada e igual? eu nunca vi nada igual. Nem nada. aqui no Brasil, Nem com aqui no toda a Brasil. tua experiência? Não, Nada. não. Nem com o PCC. Nem com o PCC você viu Não. igual? O PCC não usa Não. droga, É muito né? louco Ele só pensar vende, isso, né? né? Eles vendem, sim. A gente se depara todos os dias com casos de abuso, com casos de abuso sexual, em que a vítima fica presa ali numa teia de valorização e descarte, que é isso que prende a vítima de violência, na verdade. Né? Muita gente se pergunta, tá, mas se apanhava por que voltou? Porque ela está presa numa uma rede de dominação psicológica. Uma relação violenta, uma relação abusiva, ela não é ruim o tempo inteiro. Tem justamente esses altos e baixos. Uma hora tem aquele love bombing, em que ela é bombardeada de amor, tem toda aquela recompensa, tudo aquilo que ela sonhou em ter, ela tem. Aí a tensão começa a subir, vem a violência, vem toda a questão do descarte, do sofrimento psicológico. Aí o autor, ele diz que se arrepende, ele pede desculpas, ele dá presente. E é nisso que prende a vítima. Porque uma relação que começa ruim e vai ladeira abaixo, a pessoa sai. O problema é essa alternância entre valorização e descarte. Fala, Carlinha. Não, e assim, é muito importante, porque olha só o que ela falou, a quantidade de drogas. Quando a gente olha, né, o que foi apresentado ali pela acusação, é chocante, porque eu vou pedir para a Alessandra explicar que drogas são essas e a mistura. A gente até estava conversando em off, a Alessandra falou, Carla, eu não sei como pessoas não morreram. Essas imagens que Sim. estão aparecendo aí são das Sim. drogas encontradas, Carla, é ali, isso? Exatamente, tem uma nota, né? Porque eles encontraram dinheiro também, mas eu acho que a gente vai ter outras ali. São A vários nota para saquinhos. usar cocaína, né? Para poder enrolar. Olha ali, tá vendo ali, ó? Isso, olha a quantidade. Esses saquinhos, para as pessoas entenderem, parece, mas só encontrou esse pouquinho. Não, gente, Ale, explica. Isso é o que vai para a polícia, porque parte da droga fica guardada, não é isso? Isso. E parte vai ser analisada. É droga mesmo? Que droga que é? Mas vou deixar a Alessandra explicar. Conta, Sim. Lê. É porque, assim, quando ocorre uma grande apreensão, a gente não analisa a droga inteira. Os equipamentos, eles são muito sensíveis, né? Se usa cromatografia gasosa, ou N outras formas de analisar, né? Outras metodologias analíticas que a gente precisa de um pouquinho só dessa droga. Então, são coletadas alíquotas, isso tudo tem protocolos, né? Para a gente não correr o risco de errar. Então, coleta-se pequenas partes, coloca na máquina e a máquina dá essa resposta para a gente. Né? Então, além disso, fica guardada uma contraprova. Se mais para frente alguém fala, não, isso não era droga, o exame está errado, pega do mesmo lugar, né, essa contraprova que está guardada e manda para outra máquina, manda para outro laboratório. Qualquer laboratório do mundo vai dar o mesmo resultado. Você acha que a promotoria está fazendo um bom trabalho lá nos Estados Unidos? Olha- Porque a Carlinha, eu já falei isso 30 vezes, a Carlinha acha que está tudo certo lá. Eu acho que não. Eu acho que os caras estão indo mal lá. Eu acho que estão indo bem. Olha, Eu que acho que tão eu indo pego mal. no pé da promotoria de um já tinha que estar jeito... preso, já há 1 milhão de anos. já. Mas ele tá preso. Eu sei, mas já tinha. Não Demorou tem muito o que muito, né? discutir. Só naquele vídeo lá já resolve e pronto. Não tá demorando muito? Eu acho que demorou muito. Você acha? Gostei eu, da lei, hein, Carlinha? eu Não, sou- Ale, eu- tira Você porrada viu, e né? bomba aqui. Tira porrada e bomba. É que eu sou... Eu acho que, assim, um agressor desse tipo, ele não tem regeneração. Não, né? E não é o é que eu verdade. acho. Existem alguns traços, alguns perfis que ele não vai se regenerar. Não adianta. Né? Um abusador sexual, ele é um abusador em série. Não existe regeneração. A psicologia vai não fazer de sabe o novo. que fazer com psicopatas, com abusadores em série. Não existe tratamento, pelo menos até agora. Sim. Né? Estamos agora, 2025, a gente não sabe o que fazer com essas pessoas. A castração química funciona? Não. Porque o que motiva não é o sexo, é o ódio. E é o poder, né, Ale? É o poder. Ele quer ter poder sobre a vítima. A questão é, o sexo, na verdade, é um meio para obter poder e controle sobre a vítima. Olha só, entende por que a castração não vai adiantar? Porque você continua, inclusive, tendo outros mecanismos de poder sobre a vítima. E no caso dele, ele usava, veja só, ele usava profissionais do sexo para fazer, enfim, todas aquelas orgias e submeter aquelas mulheres àqueles horrores, né? Porque
Era toda aquela questão de humilhação, o que a Cassie Ventura conta, o que a tal da Jane contou. É assim, é muito doloroso. E ele tinha prazer em gravar, né? Porque ele estava ali produzindo, ele armazenava e sabe-se lá o que ele fazia. Na verdade, ele usava também esse material para o quê? Para poder intimidar a vítima. Total. Ou você Olha o poder e faz- o controle de novo. Exatamente. Que é aquilo que você tinha dito. E aí, só para as pessoas, por exemplo, o que a gente achou de drogas ali? Porque tem drogas pesadas ali. Sim, tem êxtase, cocaína, psilocibina, que é um alucinógeno bem forte. E aí são as principais Olha, drogas, tá? as Tinha imagens. outras. E o que chama a atenção nesse caso é que ele tinha já misturado em alguns comprimidos e alguns compostos com misturas dessas drogas. Então ele misturava ketamina com alprazolam, né? Você vê um anestésico com um sedativo. Tinha metanfetamina com êxtase, cocaína com ketamina. Nossa, Então, ele ia gente. ministrando isso para obter os efeitos psíquicos e comportamentais Nossa, que puta louco. da cabeça dele. E quem que diz que essa vítima tinha, né, poder de decisão? Que poder de decisão você tem quando você está sob influência dessas drogas? Sem mencionar bebida alcoólica, que Sim. devia rolar muito Sim. ali dentro. Total. Total, É. total. Aquela quantidade de lubrificante. A própria Jane fala que ficou 30 horas performando sexo. Você imagina uma pessoa ficar 30 horas? Agora, essas substâncias, Ale, são todas para atingir um nível de loucura. É um estado mental alterado. Né? A E como é gente que ele vê- sabia fazer essas Ia testando. 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 Que foi o que eu falei para Carla em off, que eu não sei como não teve muita gente morrendo. Tanto é que nós temos relatos que tinha médicos ali. Né? Tinha médicos para atender aquelas pessoas. Para louco, diminuir meu. os efeitos disso. Eu queria saber quantas ressuscitações eles tiveram que fazer. Porque Que você- o risco de morte era real ali. Total. Imagina você misturar um anestésico veterinário, que é a ketamina, com um benzodiazepínico, o efeito depressor no sistema nervoso. Então, você tem níveis rebaixados de consciência, mas em determinadas proporções, em determinadas misturas, você ainda tem a pessoa responsiva. Gente. Então, a pessoa perde a autodeterminação, ela não sabe o que está fazendo, mas está fazendo. Você submeter alguém a maratonas sexuais de 30, 40 horas é só sob efeito de droga mesmo. Né? E muitas vezes as pessoas tinham amnésia desses períodos, porque é característico dessas drogas. Então, era algo muito perigoso. Em nenhum momento ele se preocupou com isso. Né? Eu acredito que a presença de médicos ali seria só para ele se livrar de um homicídio. Mas ele não estava preocupado com aquela pessoa. Com nenhuma daquelas pessoas. Nem a mulher, nem a ex-namorada. E muito menos as pessoas que ele contratava. Né? A quantidade de óleo, eu imagino que ele dissolvesse ali algumas drogas, né? Existem drogas que são lipossolúveis. Eu estava pesquisando, elas são muito pouco absorvidas pela pele, mas as mucosas tendem a absorver esse tipo de substância com mais facilidade. Então, sim, ele pode misturar isso para que a pessoa tenha contato com essa droga de uma forma que às vezes a pessoa nem sabe. Né? Nessas orgias sexuais, nessas. Então né, provavelmente nessas ele tenha festas. drogado as meninas sem elas saberem. Pode ser. Meninas, Lubrificante. homens, Pode né? ser no lubrificante, no óleo. Existem opioides aí lipossolúveis e tinha opioides também. Você acha que ele tinha esse conhecimento tão apurado mesmo? Ele ia mexendo, né? Ele ia testando. Gente, que... E aí, Isso não começou com uma freak off. Cara, Isso- como é que nós estamos cogitando Ninguém ainda uma... chega nesse nível cara de vai ser condenado maturidade ou não. criminal em um dia. então, mas é isso que é Existe. interessante. É. Lá no banco de testemunhas, tem peritos como a Alessandra explicando isso para os jurados. Psicólogos também. E aí você fica, como é que é? Misturo isso com isso? Porque gente, é chocante. Não, então, muito assim, chocante. Sim. E vai dizer que é consensual? Aonde é consensual essa quantidade de drogas, essa quantidade, enfim, de remédios, né? Porque é tudo misturado e um doido, porque esse homem é louco. Completamente, né? Completamente. Ele e os outros que apoiavam esse tipo de coisa.
né? Olha, que é o que me gente, assusta. São 9 horas e 32 minutos, nós estamos com quase 700 telas ligadas aqui nesta Vamos para terça-feira. 800 para 1000. Só deixa eu pedir uma coisa, não estamos com 200 likes. Que isso? Senta o dedo no like se você gosta do 300. nosso trabalho. Preparamos tudo para vocês, com o maior carinho Pra possível, Alessandra amor. voltar. Eu não é, Carla? E se vocês estão Exatamente. gostando da Alessandra, digita Alessandra no Isso, chat. Alessandra. Digita. Senta o dedo aí se vocês gostaram da Alessandra. Tem uma outra informação que a Alessandra aqui, gente, vou contar mais uma, Conta, né, Carlinha. um detalhe da Alessandra. A Alessandra também Esposa é de perita meu. em balística. A Alessandra atira como ninguém. Que chique. É. A quantidade de munição e armas na casa desse homem. Armas de guerra. É para autodefesa? Jamais. Ele estava o quê? Esperando um bombardeio na casa dele? Eu contei pelo menos 3 fuzis no calibre 3 556. fuzis. 556, arma de guerra, pistolas e grande quantidade de munição no calibre 45. Tinha ali também uns equipamentos que é como se fosse um adaptador, que você encaixa a pistola e você meio que transforma ela numa arma longa. Você ganha algumas vantagens, por exemplo, a coronha, a precisão. Tinha isso lá também, como se precisasse, né? Quem que vai entrar lá dentro, gente? Pois é, ó, isso aí, ó, é cano, isso aí é a parte de baixo onde vai encaixar o ferrolho, o carregador. Isso aí que tá aparecendo é para você montar, porque lá nos Estados Unidos eles conseguem fazer isso. Né? Eles conseguem comprar as peças e Isso, montar. Eu acho que era importante você falar dessa diferença, né? Porque aqui no Brasil a gente assusta, mas nos Estados Unidos a Sim. legislação de armamento é Sim. completamente diferente da É nossa. muito né? diferente. Tem uma espingarda ali, uma calibre 12, né? Dá para ver o pump. Se puder colocar, Fefe, É. coloca pra gente de novo isso, por favor. Isso aí é obrigado. 556. Cada carregador desse tem pelo menos 30 munições. Né? E a gente, Nossa na foto de baixo, a gente vê a parte de montagem de arma. Em cima, os canos com mira. Como se um cano desse tamanho precisasse de uma mira dessa, né? Nem precisa. Nem precisa. Surreal, né, Carla? Surreal. É surreal, gente. A quantidade... Acessórios de arma de fogo, calibre 45, né? Uma coisa que aqui só o exército teria. Quer dizer, olha só o perigo, e isso estava exposto na casa dele. O que eu tô vendo ali é uma munição jaquetada hollow point. Então ela tem um poder de estrago, digamos assim, muito grande. É uma munição expansiva. A hora que ela bate no alvo, ela abre. Olha que nem ali. uma flor. Olha a quantidade. Olha a quantidade de carregadores, Agora, a de pergunta fuzis. é, pra que tudo isso, né? Então, pra O que que ele esse fazia? homem... Será que a gente pode se deparar em breve com outros crimes? Sim, e Possível, olha só, né? ele Eu é um acredito homem que sim. rico, possivelmente, lógico, ele deve ter uma segurança armada, né, que protegia a casa dele, ele. Agora, isso tá no nome dele, É é surreal, dele. O que ele fazia com isso? Sem contar o que deve estar em nome de laranjas. Pois né? é. Porque ele tinha arma pinada também. O que é arma pinada? É que é aquela raspada, né, Ale? Isso, é quando eles suprimem a numeração da arma. Né? E nem toda arma tem número segredo. Então, essa arma fica irrastreável, né? Até que a perícia pegue para levantar essa numeração.